sociabilidade infantil nessa quarentena. E aí eu sou o João, sou cineasta, trabalho no Cinema Nosso. E essa é a Jade, que está na conta do Cinema Nosso, mas é a nossa convidada hoje. Já foi aluna também do Cinema Nosso. E hoje ela faz mestrado. E me ser presente. Tá com a camisa do Cinema Nosso. Saudades. Tá presente. Então, gente, é isso. Meu nome é Jade. Eu sou formada em Educação Artística, sou professora de artes e trabalho como professora de artes, mas também com oficinas de cinema. E é isso. Sou mestranda, estou fazendo pesquisa de cinema e educação. Trabalho com criança, né? Mas eu não sou mãe. João é pai, então vai trazer algumas experiências também como pai. Vai ser super legal, né? Então é isso. Na verdade, eu estou trabalhando com crianças agora. Tipo assim, eu conheço o Cinema Nosso há uns 11 anos. Conheci o Cinema Nosso em 2009, mas sempre trabalhei com adolescentes, né? Que até o próprio Cinema Nosso sempre trabalhou nessa faixa de adolescente mesmo. Era sempre a partir dos entre 13 e 18 anos. Então sempre trabalhei ali com eles. E depois de 1 ano e meio para cá, eu estou trabalhando no Cinema Nosso com crianças mesmo, né? Que é uma experiência que eu não tive de fazer cineclubes e tal, essas coisas com criança, que é uma experiência que eu não tinha ainda, né? Então, vamos começar aqui, eu vou perguntar exatamente essa coisa, como você acha, como que a gente pode usar o cinema como um recurso de sociabilidade e aprimoração do senso crítico de crianças, agora que a gente está em casa, está no meio dessa pandemia, que a gente tem que ficar em casa para tentar salvar nossas vidas. Uma pergunta, você já lavou a mão? Você lavou a mão antes de entrar? Meu álcool gel tá aqui com do álcool gel. lado. Mas O já meu álcool lavei gel tá lá na também. sala, mas eu também lavei a mão antes de vir pra cá. É isso. Isso é Então, como importantíssimo. você acha que o cinema pode contribuir? Então, eu penso que, assim, a gente, quando pensa, nós adultos, quando pensamos em cinema, a gente tem uma visão, às vezes, um pouco complexa, né? Coisa que para uma criança não precisa, não tem necessidade dessa complexidade toda, né? Às vezes, a experimentação do cinema entra no brincar mesmo, no lúdico da criança. Então, às vezes é muito simples. A gente fica querendo inventar uma brincadeira, algo super demais. E às vezes a gente tem ferramentas, a gente às vezes tem objetos que fazem com que o cinema esteja presente de diversas formas na vida dessas crianças, né? Até dentro de casa. Então, às vezes a gente não precisa ir muito longe, né? Ainda mais na situação em que a gente tem que ficar trancado mesmo. Eu acho que, assim, em pesquisas que eu já fiz e tal, a gente vê que a brincadeira, né, e o cinema, ele pode entrar como uma brincadeira, não no sentido pejorativo, né, de ser uma coisa Sim. Boba, mas uma brincadeira que tem fundo pedagógico, que tem um fundo de incentivo sensorial e até de alteridade, né, porque quando a gente está em acesso com filmes ou com qualquer conteúdo audiovisual, né, como videoclipe, né, a gente estava conversando hoje no WhatsApp, a gente tem recursos que às vezes vai além do filme em si, né, além do curto e do longo. A gente tem o clipe de música, por exemplo, a gente tem desenhos animados na TV, enfim, a gente tem vários conteúdos audiovisuais que fazem com que a gente tenha acesso a outros pontos de vista, a outras formas de ver o mundo, a outras formas de contar uma história. Então, acho que isso que é o bacana, assim, a gente ressaltar que essa conexão que tanto nós adultos como as crianças fazem com o cinema levanta esse caráter de estar em acesso com outros mundos, né? Com outras culturas, com outras linguagens, e eu acho que isso é muito fundamental, principalmente para as crianças Não.
que tem essa criatividade, né? E esse desejo de criar, de produzir coisas novas, né? Muito, muito aflorado, né? Em determinadas idades. Então, acho que é um assunto bacana para a gente conversar e acho que é uma atividade super essencial, principalmente nesses momentos em que a gente precisa ficar trancado, né? Não, Mas o fala bom de aí. fazer criança assim, elas acreditam em tudo, né? Tipo, a gente não tem, elas não têm aquele o senso crítico de falar, por que que o cara fez isso? Não, ele fez porque fez que é aquela coisa. Tipo, assim, o meu filho hoje é muito pequeno ainda, ele tá com 2 anos e pouco. Ele ainda não fala, e isso é um problema, tipo assim, a gente não tenta fazer ele falar, mas ele ainda não fala, então eu não sei ainda como eu tento agir de uma forma muito lúdica com ele, porque como ele não tem a resposta de falada, então eu fico um pouco travado ainda. Mas, por exemplo, eu tenho minha sobrinha já está com 8 anos agora, e, e aí eu já brinco com ela com outras coisas. E é tipo, vamos fazer aqui, isso aqui é uma floresta que vai não sei para onde, e, tipo assim, só tem um prato de comida. Não, isso aqui é a minha comida, e que não sei, eu fiz a comida para você, titio, vou te dar comida, eu fiz a comida, e tipo, é uma coisa, é muito inocente, assim, não tem essa coisa. Você pode brincar com uma criança realmente com qualquer É, coisa. Né? Qualquer coisa, a gente pode pegar uma vassoura e falar que aquilo espada, né? Que é alguma coisa mais básica, tipo, qualquer coisa tem só o pratinho lá vazio, mas eu falo, não, eu botei sua comida aqui, eu quero que você coma, é, entendeu? Tem isso também, elas para têm essa coisa criança, do lúdico. É, para criança não é o brinquedo que faz a brincadeira, né? É a brincadeira que faz o brinquedo, porque o brinquedo ele pode se transformar em é, qualquer coisa para criança, né? Então isso é bem legal, assim. Nós adultos, nós já criamos a crítica do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio. A criança, quanto menor ainda, mais desapegada ela tá disso, né? é, Então você percebe se você der assim, um objeto para uma criança sei lá, 4, 5 anos e pedir para ela desenhar aquele objeto, ela não vai estar nem um pouco preocupada se o desenho vai estar igual ao objeto. Ela vai vai ter simplesmente fazer o que perspectiva, fundo, ela não vai estar nem aí. Agora, profundidade, luz e sombra. você bota isso para um adulto, ele vai ter uma preocupação em tornar aquilo real e bonito, porque a gente já tem uma concepção de bonito diferente da criança, né? O bonito, a É, beleza já é subjetiva. Sendo adulto, então, é, é um critério totalmente diferente da criança, né? Então, a gente já vai ver essa coisa totalmente diferente dela, né? Mas é é. isso. E esse olhar da criança que é muito barato, é muito legal. Não, Então, trabalhar com criança é. é observar isso o tempo inteiro também. Não, com certeza. Eu tento brincar também sempre com as crianças, então, quando eu faço atividades, eu tento sempre tentar brincar um pouco. Tipo, uma vez eu pedi para eles fazerem uma redação, né? Mostrei o filme e pedi para eles escreverem o que eles pensaram no filme. Aí um deles perguntou, quantas linhas? Aí eu falei, 30 linhas e 3 parágrafos. Aí, tipo, como assim 30 linhas? Aí, É muita como assim coisa, 30 meu Deus linhas? do Não, céu. não é. Eu já falei, não, são só 5 linhas no máximo. Já me Pode deve ser ficar aquele menos, não tem desespero. problema. Porque aí eu até brinquei, eu falei assim, não, eu tô preparando vocês pro Enem. Até brinquei, fiz que são 30 linhas. Mas aí tipo, eles estão aquele impacto, aí eu brinco, eu falei, não, são só no máximo 5 linhas se você quiser. Se você quiser fazer em 2 linhas, não tem problema. Você faz em 2 linhas, mas só essa questão de tocar. Lá eu fiquei com crianças era o quinto ano, eram entre 8 e 9 anos, eu acho. Não, são mais. Acho que é 9, não, eu acho que o quinto ano é 9 anos. 8, 9 anos. Uhum. Vamos aqui, voltando um pouco lá para o cinema. Como que a gente escolhe os filmes de acordo com cada faixa etária, assim? Você acha onde que a gente pode procurar os filmes, onde que a gente pode fazer essa pesquisa do que mostrar para o meu filho, dependendo da idade que eles têm e tal, como sempre.
Eu acho que o mais importante, além da gente, obviamente, fazer uma pesquisa sobre isso, é a gente assistir antes, porque eu acho que também vai da concepção de cada pai, né? Do que acha que o seu filho pode ter acesso, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas disponíveis, né? Netflix, vários sites de streaming e, por exemplo, o YouTube também, que é super aberto, a gente consegue acessar vídeo. Então é muito importante que os pais estejam dando essa orientação para ter ideia, porque também muitas indicações recomendadas nos filmes não necessariamente é compatível, né? É só uma recomendação. É, Então, é importante que os pais estejam, os pais que eu digo, né, os responsáveis, enfim, quem seja, estejam dando esse suporte. Porque eu acho que é importante pensar que a tecnologia ela está aí a nosso favor, né, para a gente acessar todos esses conteúdos digitais, mas a gente tem que também saber utilizá-la, né? Senão a sim. coisa não funciona tão bem. Então a gente tem que tomar esse cuidado e procurar esses acessos de forma responsável. Eu vi que no Festival Internacional de Cinema Infantil, o FICE, tá disponibilizando os filmes, né? Não, A não, Thalita é desse ano? não lembro quais são os anos, mas tem vários filmes disponíveis. Eu posso mandar para o Cinema Nosso publicar depois o site. Mas Em tem, relação ao tem FIC, um eu site. acho. Pode falar. Ah, a Thalita fez uma pergunta. Quem não possui acesso fácil à internet pode interagir de que forma com a ferramenta? Isso é uma coisa que a gente deve considerar, né? Porque nesse tempo de confinamento, a desigualdade ela se torna muito Flora. mais exponencial, né? Exatamente. É, Bem, eu acho que assim, a gente pode ter acesso ao cinema, como eu falei, não somente assistindo. É claro que assistir é fundamental, até para você fazer cinema. É importante que você assista. Mas você pode trabalhar com audiovisual, por exemplo, e a palavra trabalhar que eu estou dizendo não é trabalhar no sentido de tornar fazer, né? aquilo rígido, né? Exatamente. Estou falando da criação, enfim, livre, usando ferramentas que a gente tem até mesmo dentro de casa, né? A gente estava conversando também antes dessa live que a gente tem um celular, hoje em dia qualquer celular tem câmera, né? É difícil não ter. A gente Sim. consegue fazer vários vídeos, várias produções audiovisuais e com recursos até interessantes, né? Quer falar em alguma coisa? Falo muito, se deixar. Sim, não, que essa questão, o do FICE, eu lembro a última vez que eu procurei, eu não tive acesso, eu tive acesso só aos catálogos. E aí, principalmente no meu caso, né, como ou você pega o catálogo e aí tem o catálogo, você pega o catálogo online e você tem acesso a todos os filmes, todos os anos e tal. E principalmente assim, se você pegar de 2, 3 anos atrás, você pode procurar os filmes no próprio YouTube, né? Porque normalmente para festival tem aquela Sim, coisa tipo, o filme não tem que estar, não pode ser tem que ser disponibilizado, mas depois que inédito. ele tem ali, tem que ser inédito, mas normalmente curta-metragem, quando ele passa de 2 anos, 2, 3 anos no máximo, se você não conseguiu vender ele para uma TV, você consegue você normalmente disponibiliza ele no YouTube de graça, tem YouTube, tem o Vimeo, tem o Porta Curtas também, que é um portal que tem. Aí no caso do Porta Curtas tem curso de todos os do Brasil inteiro, de várias temáticas e tal. Então lá você vai ter que fazer uma pesquisa maior, né, de fazer a seleção. Mas Uhum. tem, normalmente de curtas de 3 anos para trás, ele com certeza vai ter no YouTube ou no Vimeo. Ou se você não conseguir, como a gente tem acesso à internet também, você pega o nome do diretor lá, provavelmente ele vai ter um Instagram, um Facebook da vida. Você entra em contato com ele e pergunta se você pode ver o filme. E aí, dificilmente ele vai dizer que você não pode usar o filme, né? É muito. Ainda mais um filme de 2, 3 anos assim, mesmo que você não ache, ele dificilmente ele vai negar É. para você. Ainda mais se você for escola, falar com o pai e tal.
preciso passar. Foi escola, então é mais fácil ainda. Quero passar para os meus alunos, então dificilmente ele vai negar, né? Mas o pai também você pode pesquisar e olhar. E essa coisa você falou também do telefone, todos os telefones têm uma câmera, então você pode fazer um stop motion pequeno, tipo, como o stop motion, você só precisa deixar a câmera parada e ficar tirando foto de um objeto que vai se movendo. Então, você depois junta as fotos, como tem vários programas de edição gratuitos no telefone mesmo, você consegue. Sim. Tem um programa que eu estou usando que é gratuito, se chama Enxute. É um programa, um editor de celular. Não é pesado, é super simples de manusear e tal. E eu acho que muitas câmeras, até de celular, também tem recursos, né? Como de pausar e depois voltar para o play. E sim. nisso a gente consegue criar alguns recursos, algumas brincadeiras legais, né? Quando eu era pequena, eu fazia muito isso, de fazer alguém desaparecer. Eu filmava uma amiga, aí eu pausava, minha amiga saía, dava play, e aí eu achava o máximo fazer ela desaparecer no vídeo. Sabe? São recursos muito bobos, mas assim, bobos pra gente, né, que é adulto. Mas eu, quando era criança, eu me amarrava. Talvez também gravar e botar de trás pra frente, né? Você às vezes joga um objeto e coloca de trás pra frente, o objeto parece que volta pra sua mão. Enfim, são recursos bem experimentais, sabe? Eu acho que dá pra gente explorar essas ferramentas e achar muita coisa legal, muitas atividades muito legais. Agora, é importante, assim, como eu falei, né? Eu acho que é importante quem faz filme, né? Quem faz cinema, faz audiovisual, produz, seja pelo celular, seja fazendo foto, seja fazendo stop motion, enfim. Tanto faz a forma. É importante esse contato com uma imagem, né? Seja com filme, que é a imagem em movimento, né? Seja com alguma referência imagética, assim, que eu tô falando. Então, por isso que é importante a gente ainda assim manter esse acesso a filmes. E a gente agora, em tempos de quarentena, a gente tem muitos sites que estão disponibilizando filmes e tudo mais. Tem muitos mesmo, assim. É porque eu posso mandar alguns para o Cinema Nosso e depois da live vocês podem fazer essa postagem. Mas eu achei alguns bem maneiros que eu estou recebendo no WhatsApp também. Algumas plataformas de filmes. Uns para adultos, outros para crianças, né? Mas, enfim. O FIS, por exemplo, é para criança. Na página deles, no perfil do Facebook... Desculpa. Não, pode falar, pode continuar. Não, é que no perfil deles, no Facebook do FIS, tem lá o site que disponibiliza esses filmes infantis. Mas pode falar, eu tenho que me controlar, que eu falo demais. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Eles disponibilizaram agora isso do FIS? Ou foi agora para a quarentena? Ou foi depois? Foi em março agora. Eu não lembro o dia, mas foi em março. E agora eles têm feito algumas publicações semanais de alguns filmes para divulgar mais, né? Mas tem uma plataforma deles com os filmes online disponíveis. Tudo no YouTube também, só que você encontra tudo num site só. E é legal que você já sabe que o conteúdo é realmente infantil, né? Aí bom depois você se inteirar do assunto. Exatamente. Mas é isso. Mas a gente pode... E as atividades pós-filmes? Depois que a gente escolheu o filme, passei o filme para o meu filho, quais atividades você acha que a gente pode fazer com as crianças? Então, eu acho que assim, ver filme já pode gerar assim, diálogos e desdobramentos super
ricos e interessantes, né? Por si só. Até porque a criança, se você deixar mesmo a criança livre para o que ela quiser desenvolver a partir disso, o adulto vai até se surpreender. Então, às vezes, a gente nem precisa, como eu falei até no início do vídeo, a gente nem precisa ficar buscando tantos recursos para poder fazer uma coisa mirabolante, né? Mas, assim, de sugestões que a gente poderia trazer, eu acho que a partir da imaginação da criança, né? Após assistir o filme, a gente pode encontrar atividades, por exemplo, de reelaboração daquela história, né? De uma reconstrução da narrativa, por exemplo, até utilizando brinquedos, utilizando outros objetos, fazendo realmente essas readaptações do que a criança viu, do que a criança assistiu, do que ela entendeu, né? Porque às vezes o que ela entendeu não é exatamente o que não está muito na expectativa do adulto. Sim. E isso é um mundo bem bacana para se explorar, né? Mas e aí? Eu lá no caso, como eu faço atividade lá, a gente faz atividade com duas escolas, né? Tem duas escolas parceiras, que são ali do centro, Sema Nosso fica no centro, para quem não conhece. E aí fica na Lapa e tem a escola Tiradentes, e já tem uns 4, 5 anos que a gente já faz essa atividade com a escola, de levar as crianças lá para verem os filmes e tal. A gente faz parte da grade curricular, então as crianças saem, o 3º, 4º e 5º ano, então elas saem da escola, vão lá no Cinema Nosso assistir o filme, fazer uma atividade e depois voltam. E ano passado a gente conseguiu uma outra escola, na verdade uma creche, Aldeia dos Curumins, que também fica ali na região central, e aí já são crianças bem menores, tipo, são de 3 e 4 anos, berçário maternal, que lá a gente pega, e obviamente são públicos bem diferentes, né? Enquanto o pessoal do 3º, 4º e 5º ano, o pessoal da Tiradentes, a gente consegue ensinar cinema mesmo, falar sobre cinema, falar sobre o que é o curta-metragem, o que é a luz, o que é o roteiro, qual foi a história. Ali no caso da creche é mais, como eu falei, são coisas pequenas, né? Que bicho apareceu no filme, aí a gente faz essa seleção. Normalmente são para os menores, normalmente são animações, porque é mais colorido, elas conseguem prestar mais atenção. E normalmente tem bichos, então é aquela coisa mais eu estou aqui também num quarto cheio de bichinhos. Porque é a criança pequena aí fica sempre com os bichinhos, o que é o leão, o que é o sarro. Então a gente tenta sempre passar um pouco, como eu falei, voltando lá no início do escolher o filme, né? De acordo com a faixa etária, a gente escolhe normalmente animações, uma coisa mais leve. Enquanto já para os alunos da Tiradentes, a gente já são crianças maiores. Então, ano passado, para o pessoal do 4º ano, eu ensinei cinema para eles. Tinha um filme que a menina tinha um problema de audição, então o filme era Sofia, o nome do filme. E a menina era surda e a mãe ficava tentando entender o mundo dela, então a mãe ficava sempre com tapa ouvido para tentar entender o mundo dela. E aí depois eu fiz exercício com som, aí eu peguei o programa de edição, botei, comprimi e aumentei a onda sonora, né? Então para eles tentarem entender o que era. Em outro que era um filme um pouco mais escuro, ensinei fotografia, ensinei câmera para eles. E para o pessoal do 5º ano, como eles eram maiores, eu tentei levar um pouco mais documentários, também sair um pouco da ficção e apresentar um pouco do documentário, porque a gente também tem essa coisa principalmente no cinema, de tentar mostrar sempre ficção, e tentar mostrar documentário outra narrativa de cinema, né? E eu acho interessante levar também e tentar dar uma valorizada no documentário, que é outra forma muito, muito interessante de contar histórias, né? E eu tentei levar também esse documentário. E para eles eu sempre pedi para eles escreverem crítica, né? Tipo, não crítica, tipo, igual que eu falei lá no fiz a brincadeira. Escrever sobre o filme.
né? Escreveu Aham. que eles entenderam, do que eles entenderam sobre do filme. É. É, eu acho legal também assim, ressaltar que a gente trabalhar com as técnicas do cinema é sempre muito interessante. Mas não necessariamente a gente precisa estar preso a isso, né? Porque às vezes muitos Não, responsáveis não sim. entendem, né? Se falar sobre fotografia, falar sobre trilha sonora e tal, isso pode ser muito complexo, né? Mas às vezes você trabalhar com cinema, você nem precisa tocar nos termos técnicos, sabe? Porque é aquilo que a gente estava falando no início da live, né? A criança, toda brincadeira que a criança tem, ela já incorpora algumas regras naturalmente, né? Então, Hum. você já trabalha com isso naturalmente se você for produzir qualquer coisa cinematográfica que tenha a ver com audiovisual, né? Sem mesmo cair nas técnicas, né? Sem mesmo cair nos termos, né? Então, isso é legal para as pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum de cinema e fica, eu quero. Como é que eu faço alguma atividade de cinema com meu filho, sabe? Você tem diversas possibilidades, né? Você estava falando sobre objetos animados e cores, né? É muito legal assim, a gente pensar que a imaginação da criança e de qualquer pessoa, né? A imaginação, ela surge através de referências, né? Através de imagem, né? A palavra imaginação, ela é oriunda da palavra imagem, né? Ela vem de referências, né? De, da própria imagem. Então, quando você já tem contato com o mundo, todas as crianças, né? Que já tem já faz essa relação do objeto com o mundo, ela já cria, ela já imagina. Então, assim, naturalmente elas vão ter esse fluxo de imaginação por conta disso. Elas costumam pegar os objetos e as relações dos objetos com o mundo, né, com o contexto social, e recriar, ressignificar. Então, isso é muito bacana, né? Trazer esse novo mundo delas, talvez para uma tela. Sem Não, pretensão, sim, né? Sem regras, sem. elas vão contar a história do jeito delas, né? É. Então Que isso era é bacana. normalmente o que eu fazia lá, principalmente com o pessoal, que eu pedia para eles escreverem a crítica, que era isso, o que vocês entenderam do filme, né? Até tentar É. falar, hoje eu vim no cinema nosso, assisti o filme e tal, e falava sobre, aí eu sempre tentava, a frase inicial era sempre essa, né? E falava sobre. E aí, para eles tentarem falar do que falava o filme. E aí você também falou, tipo assim, não necessariamente o pessoal precisa saber o que é trilha sonora e tal, não sei o que lá, mas aí a questão é fazer as perguntas básicas, né? Obviamente, eu sei que eu sou cineasta, tipo, eu trabalhei, fiz faculdade de cinema, faço trabalhando, então tipo, assim, eu entendo, eu sei o que é uma câmera, eu sei o que é trilha sonora, eu sei Uhum. o que é arte, eu sei o que é roteiro, mas realmente nem todo mundo sabe. Minha esposa, por exemplo, minha esposa é médica, ela não sabe sobre cinema, e ela sabe de cinema de ver, né? Mas ela não tem noção técnica Uhum. de cinema. E aí eu, obviamente, como talvez 100% dos pais que estão vendo a gente, tipo assim, que são pais de crianças, né, principalmente do público nosso aqui, provavelmente são, talvez 99,9 deles, não tem essa noção, mas aí você faz as perguntas básicas, tipo, qual o nome do filme? Eu acho que é uma coisa que, tipo, o primeiro aula de cinema que eu fiz com crianças, né, aí foi a Thalita estava no cinema nosso, foi ela que estava comigo. E aí que ela, quando acabou o filme, ela que fez a pergunta, né? Gente, qual o nome do filme? E as crianças não sabiam responder. E aí eu falei, nossa, tipo, foi tão básico. E aí como eu falei, eu não trabalhava com crianças antes, né? E a Thalita já trabalha com crianças desde que ela Uhum. terminou a formação dela. E, Eu e aí eu conheço falei, Thalita nossa, de tipo, muitos essa pergunta anos lá. é, tipo assim, nossa, essa pergunta é tão básica, e elas ficaram meio assim, tipo, não sei, aí alguém respondeu lá, no fundo, depois de, gente, vocês não lembram o nome do filme e tal, aí alguém disse, não sei o que, lá, escondida lá, saiu lá e falou, eu tô aqui, eu sei. Então é isso, é isso, às vezes para criança, porque às vezes ela não, para ela também não importa o nome do filme, né, de uma certa forma, mas para você
para você saber que ela prestou atenção, eu acho que seria umas coisas básicas de você perguntar. Não, obviamente, tipo, não existe certo e errado. Se ela não prestar atenção e não saber o nome do filme, não quer dizer que ela não tem algum problema ou não sabe de nada. Mas, tipo, às vezes é só... ela não pescou porque, como eu falei, ela é muito criança, tipo, para ela não importa o nome do filme, importa a história que está sendo contada. E aí, o que é aquela coisa? Aí as perguntas básicas, além do nome do filme, qual a história do filme conta. Obviamente você não vai dizer, às vezes, do que é o filme. Eu acho que são palavras, voltando aqui, eu que sou de cinema, estudei roteiro, do que se trata o filme é diferente da história do filme, né? Uhum. Em roteiro tem essa diferenciação. Mas aí você pergunta para ela qual era a história do filme, o que aconteceu, quais são os personagens principais e o que o personagem principal fez. Então, da onde ele estava no início, para onde que ele foi, ou qual o problema que ele teve que resolver no filme. E aí são essas perguntas básicas assim que você tem que tentar ir para tentar fazer com que ele goste mais de cinema e tipo tenha um senso crítico de tentar pensar sobre o filme, não só assistir e de pensar de volta sobre aquela obra que ele viu. Sim, eu costumo falar para os meus alunos, eu dou aula de artes em colégio, né? E eu costumo falar para eles que na aula de artes a gente aprende a ler imagem, assim como em português a gente lê textos, e claro que em português a gente também aprende a parte visual, né? O texto visual também. Mas em artes é principalmente ler imagem. Então é muito importante a gente valorizar essas atividades, porque a gente está realmente desenvolvendo o nosso senso crítico, o nosso olhar crítico em cima de várias imagens. E a gente já nasce lendo imagem, né? Tudo que a gente faz, desde que a gente nasceu, é ler imagem, né? A gente olha para a cara do nosso pai, da nossa mãe. É claro que a gente usa outros sensores também, né? O olfato, o tato, para também adquirir. Sim. E o cinema também tem esse benefício, né? O sensorial é muito grande. A gente carrega emoções quando a gente assiste um filme, né? Então, assim, então a gente já cresce analisando e criticando imagens o tempo inteiro. Às vezes a gente só não faz isso de forma consciente. Uma coisa que eu lembrei que eu faço de atividade com alunos quando eu trabalho com cinema, em oficinas de cinema, é às vezes pegar um filme e pegar só um fragmento do filme. Às vezes, sei lá, uma cena, coisa assim, e pedir para eles contarem quem é aquele personagem, para onde ele vai, o que ele está fazendo. Então, assim, eles criam preconceitos antes de assistir o filme. E aí é legal, porque no final que todo mundo assiste o filme, todo mundo fica, eu acertei, eu cheguei mais perto, eu cheguei... E é legal, porque você já desenvolve essa análise, né? Porque quando você só olha um fragmento de um filme e você fica tentando interpretar o que aquela cena está mostrando, você observa muito mais o figurino, você observa muito mais os objetos de cena, o cenário, cada diálogo. Você fica muito atento, porque você fica tentando pescar cada detalhe para entender o que aquela história está falando, porque você só tem um fragmento, você não tem a história inteira completa, né? Então você tem um fragmento ali e você fica tentando pescar tudo possível para você chegar a alguma história. Então esse é um exercício também que eu faço com os meus alunos às vezes e sai muita ideia legal, sai muito conteúdo legal, porque a gente discute pra caramba antes de ver qualquer filme, a gente vê o filme completo, né? E uma outra atividade que eu pensei também é de ressignificação da imagem, né? De a gente pegar uma imagem que já existe, e aí pode até ser fotografia, né? Porque aí a gente também pode até trabalhar com outros recursos que vão além do cinema. E ressignificar, né? Tentar criar uma nova história para aquilo, né? Talvez assistir um filme, por exemplo, sem o áudio, só com a imagem. Aí, o que sai disso, né? O que você tira disso? É claro que talvez ver um filme de 1h30, sem áudio, talvez a criança não curta tanto, mas talvez um curta. Um filme menorzinho, né?
você cria um pouco dessa curiosidade também nela, né? De tentar entender o que aquela imagem está contando. Então, enfim, Não, são N essa coisa recursos que a gente... essa coisa da história, porque a história é viva, né? E aí cada um vai criando, tipo aquela coisa, a gente que é adulto e que vê série, né? Principalmente essas séries mais famosas que aí vem um monte de teoria sobre, não, na próxima temporada não sei quem vai fazer não sei o quê, essa coisa a história é viva, e essa coisa que você falou de pegar um trecho só do filme e mostrar, e aí ele vai pescando as outras coisas, vou tentar olhar se tem algum detalhe aqui, da onde que ele foi, porque eu vou tentar construir a história que vai vir depois, né? Então é isso, é Aham. um exercício muito bom. Vou tentar fazer esse seu exercício com as crianças. Pensei aqui, tipo, é exatamente por isso, porque a história é viva e cada um vai criar a sua própria história depois de ver só aquele fragmento de filme, só aquele pedaço, e para tentar jogar e tentar fazer isso mais para frente. Eu tenho até aqui um exercício que eu já fiz também. Eu peguei umas fotografias, por exemplo, essas fotografias aqui são todas do ah, gente, esqueci. Do Bresson, ó. São todas fotografias do Cartier-Bresson. Que são fotografias de crianças, olha, algumas brincando. O Cartier-Bresson, ele tinha essa característica de fotografar crianças e pessoas em geral em movimento. Tá vendo? Sempre fotografias espontâneas. Então eu já peguei algumas fotografias e pedi para eles juntarem, escolherem 3 fotografias para fazer uma narrativa. Então, sei lá, por exemplo, essa daqui, o que poderia ser essa primeira foto, depois essa segunda foto, depois essa terceira foto. O que essa história poderia contar, sabe? Quem são essas crianças? Tendo um início, um meio e um fim para a história, né? Isso também é coisas que às vezes quando você não tem o filme pronto, né? O filme editado ali numa timeline linear, né? Contando uma história linear, você pode dar para a criança criar através das imagens apenas, até dos frames, né? Sim. Tirar print de frame e reinventar histórias, fazendo ligações com as imagens, né? Dialogando essas imagens. Enfim, é uma das atividades que eu já fiz, produzir também, foi bem bacana. Enfim, a Mércia perguntou aqui sobre o mediador de conteúdo. Que também acho que é um assunto legal, né? Porque os pais às vezes se sentem nessa função árdua de ter que fazer os alunos, as crianças ficarem o tempo inteiro sendo distraídas. Eu vi TV, eu estava vendo TV esses dias e aí um repórter falou que nos Estados Unidos os pais estavam enlouquecendo, perguntando: mas caramba, quando é que eu vou conseguir mandar meus filhos para o colégio? Eu já não aguento mais eles em casa. Tipo, tem pais que ainda têm essa ideia de que o colégio serve para você se livrar da criança, para tirar a criança de casa, porque se ela ficar em casa, os pais não aguentam ficar 24 horas com elas, né? Não, Eu achei porque engraçado nas isso. férias, quando é férias, o pessoal já manda para casa da avó e agora eles estão. Agora não pode mandar para casa da avó, senão vão matar as vós. Então, É, agora eles vão para ver o quanto que os professores sofrem, né? pois é, agora tá E 24 assim, horas por dia. em casa os pais são. O pai cuida de um, dois, né? E na escola o professor cuida de 30, 40, né? Para Ao ver mesmo tempo. como que é essa coisa. Como de segurar as crianças é difícil. Eu É, confesso que eu aqui, tipo, eu tô aqui com um de 2,5 também, às vezes fico perdido, né? E de estar fazendo, de ter que ficar entretendo ele, como eu falei, ele não fala, então ele fica, qualquer coisa ele chora, então não, ele não fala, então o falar dele é chorar. Então quando ele está fazendo alguma coisa, quer fazer alguma coisa, ele chora e às vezes ele fica
agoniado também, porque ele tinha começado a ir para a escola, então, e aí ele tinha começado, ele adorou a escola e tal, a rotina dele de ir para a escola, brincar, fazer as coisas, e aí quando quebrou, né, passou um mês só na escola, e aí já quebrou isso, que ele começou esse ano a ir para a escola, então isso quebrou para ele, e aí a primeira semana foi muito ruim, eu vi que ele realmente sentiu a primeira semana, depois agora ele meio que acostumou que ele voltou a ficar em casa. Mas aí é isso, mas ele tem energia para gastar e fica É. tentando sempre fazer as coisas. Né? E aí os pais, né, devem ficar assim, desesperados. O que que eu posso fazer para o meu filho se distrair e não ficar me enchendo o saco? Né? Não, é isso. É. Deve ficar nesse dilema. É lindo, é fofo, eu imagino, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino. Mas às vezes deve ser realmente cansativo passar 24 horas tendo que entreter uma criança. Mas então, Não, eu é. acho que assim, né, nesse contexto, né, de fazer filme e ver filme, né, que eu acho que é uma relação intrínseca, né, uma com a outra, é, é o que eu até já ressaltei, acho que é importante lembrar que os pais, às vezes, eles não precisam ter essa preocupação absurda em criar mil artifícios para fazer a criança ter essa relação com o cinema, sabe? A gente tem recursos hoje que eu até estava vendo também tem uns aplicativos, né, tipo TikTok, sei lá. Aí eu vi um vídeo de uma criança que foi fazer um TikTok, só que ela não conseguiu juntar os fragmentos que ela fez, aí tá ela batendo shampoo assim na cabeça, porque era para fazer tipo o shampoo aparecer e o cabelo tá limpo, sabe? Era para fazer aquela mágica assim, bate shampoo e o Sim, sim. cabelo transforma em limpo. Só que ela fica batendo, porque ela não fez a montagem certa. Mas ela, tadinha, parece estar se divertindo super nesses vídeos, sabe? E assim, enfim, entre esses aplicativos e até no recurso da câmera, a gente consegue dispor isso para as crianças. Porque às vezes a gente nem precisa propor um objetivo, um caminho. Às vezes só de disponibilizar essas ferramentas para as crianças, elas já tornam isso super criativo, né? Super Não, sim. imaginativo. É como a gente vê, assim, as crianças elas têm acesso a um mundo real e elas pegam esse mundo real e ressignifica e transformam em novas na sua própria imaginação, né? Então, por exemplo, a gente tem o Vygotsky, né, cita isso. A gente tem o cavalo e a gente tem as asas. E aí a criança vai e cria o cavalo alado, por exemplo. Sabe? Ela se apropria dos recursos que a gente tem no mundo e já transforma isso em imaginação. Então, cabe a nós, eu acho, adultos, mais expor isso, dar esse acesso, sabe? Dar esse ambiente que por si só já fala muito e já oferece muito para as crianças, já oferece muita imaginação. A Não, gente sim. tem também. E ficar de olho também, né? É, a gente. Realmente ainda tem isso, né? Porque a gente tem esses acessos todos ainda reforçando isso, mas a gente precisa estar sempre supervisionando, né? Não necessariamente a gente precisa É, publicar essas coisas, a gente pode lembrar disso, né? A gente pode fazer é, fotos e vídeos e não necessariamente publicar, só gravar e depois rever e dialogar sobre isso. Não precisa expor a criança o tempo inteiro, né? é. Então é isso, eu acho que a gente também tem, tipo, atividades, por exemplo, de cenografia, eu acho, que super dialoga com o cinema. Recriação de um espaço, né? Como você transformar o seu quarto, sei lá, num outro espaço, sabe? Mudando objetos de Você pode lugar e tal. fazer cabana, né? Porque normalmente é o mais fácil para fazer em casa é a É, cabana, né? Que todo mundo, bom, a grande maioria do pessoal tem cobertor, você só precisa cobrir a cama com um negócio que você faz é, a cabana ou faz na sala, e então vamos dormir fora de casa hoje, né? Você vai para a sala
você acampa na sala e você dorme na sala, entendeu? É, Sempre tem essas coisas de tentar. E aí você conta, e aí você pode fazer isso como é a história. Vamos acampar. Então a sala agora é uma floresta. E o que tem na floresta? Na floresta de noite tem lobos, é, tem cachorro do mato, tem formigas, morcegos, vagalumes também, né? Então aham, você tem você consegue usar essa imaginação voltando lá no início, né? De usar a imaginação para que é o principal, né? Que eu acho que você tocou bem no ponto que realmente é criança, tipo, a criança ela vai viver da imaginação dela, né? Então a gente tem é, que usar a imaginação é a coisa mais poderosa que a gente pode ter para tentar ajudar a criança nesse momento que ela também não pode sair, às vezes ela nem entende, né? Como voltando a falei da minha sobrinha no começo, e aí eu falei com ela no domingo, e aí ela falou, eu acho que eu nem sei mais onde é que é a Casa do Biscoito, que é tipo assim, ela indo em direção à escola, ela passava, ela vai a pé com a minha mãe, e aí ela sempre vai a pé até a escola, né? E aí ela vai e volta a pé com a minha mãe. Eu falei, eu acho que eu não sei mais andar na rua, de tio. Ela tem 8 anos. Ela falou, eu acho que eu não sei mais andar na rua. Então, tipo, é. eu Às não vezes, sei. né, Aí, tipo, recriar um mundo assim é, dentro do quarto, né, ou talvez até com brinquedos em miniatura, igual você citou, né, fazer um é, stop motion, por exemplo, é você desenvolver narrativas mesmo, desenvolver a imaginação. é, E acho que isso já é o espírito do cinema. Você trabalhar com é, isso dentro de casa, né? E mais uma vez, o trabalhar não é de forma rígida, é só o objeto da ação, né? É que é, é que é bem interessante, tanto para o adulto, eu acho, né? Porque quando o adulto hum, participa também, às vezes se encanta, quanto para a criança, né? E é, o adulto tem esse papel, né? De mediar, de oferecer, de é, propor, né? Olha, nós temos isso, e agora? O que você faz? Acho que é. esse é um papel legal do adulto e importante. Não. A Mércia A perguntou Messi qual é o nosso pergunta. filme É, preferido quando criança. Eu gostava muito de filmes da Disney. Eu amo Aladdin, por exemplo. hum, Eu assistia também muito um filme que se chama O Gato. Não sei se você lembra desse filme, mas era na verdade um homem fantasiado de gato, né? Só que no filme, obviamente, não mostrava que hum. era um homem, era só um gato gigante. E que ele fazia as crianças fazerem um monte de besteira, assim, na casa, sabe? Quebrar a casa e tal, fazer uma festa gigante. Meu avô gravava filme pra mim, então eu via filme às vezes o dia inteiro, às vezes eu via em looping, o mesmo filme. Mesmo filme, Ah, eu sim. gostava muito. E você? Não, eu usava muito a TV mesmo, e aí eu não tinha videocassete em casa, então essas coisas, então eu via o que passava na TV, então eu ficava preso à TV, mas Aham, eu lembro que eu gostava muito, que eu ficava encantado, era A Lenda, que eu lembro porque era o Tom Cruise, eu não lembro qual era o nome da outra menina, e eu lembro que o final parecia um demônio, era um diabo, ele tinha que lutar contra o demônio, e aí, tipo, era um filme que eu lembro, assim, de ver daquela coisa da sessão da tarde, que aí, tipo, aquela coisa da Globo que eles passavam 3 vezes por ano, né, na sessão da tarde. E aí era o aham. que eu lembrava de ver quando era menor. E aí como eu sempre gostei de ver filmes, e aí a partir do momento, tipo, vi isso, aí eu sempre via os outros filmes, as comédias adolescentes dos anos 80 lá do John Hughes, que passava na TV, né, tipo, que nos anos 90, aí, final dos anos 80, início dos anos 90, que passava na sessão da tarde. São filmes um pouco mais adultos, de uma certa forma, né? Não é tão. Não já eram tipo 12, 13, 14 anos e eles ainda passavam na TV cedo. Então eu assistia e aí
Garota Rosa Choque, Clube dos Cinco, essas coisas passavam na, na sessão da tarde e eu via também. Então, era essa coisa que hoje esses filmes não passam nem. Obviamente esses filmes não vão passar, porque a criançada hoje vai achar que é filme de velho. E nem filmes tão parecidos com a mesma temática, não passam, né? É esquisito, né? Como mudou a TV também. Né? A própria televisão, ela mudou o tipo de programação dela, as coisas que ela passa, então, essas coisas. E voltando, a televisão aberta, né, ela não... ela tá tirando a programação infantil, né? E, tipo, ela não... Por exemplo, a Globo que não tem mais não tem programação infantil nenhuma, né? Que era o que tinha. E só ficou o SBT, porque o Silvio Santos bateu o pé e falou, enquanto eu for vivo, vai passar a programação infantil de manhã. Então, não sei, quando ele morrer, o pessoal pode mudar. É aquela coisa, a TV aberta, ela perdeu isso, né? Ela não tem mais essa coisa da programação infantil. Ela, obviamente, tem programações mais para a família, né? Que, tipo, saíram os programas infantis, entraram em programas familiares, tal, de entrevistas e tal, não sei o quê, mas não é infantil em si, né? A criança não fica presa ali. E aí acabou levando a criança para fazer para TV a cabo ou pro streaming agora, porque obviamente o acesso à internet é bem maior, então é muito mais fácil você ter acesso a uma conta de streaming, YouTube e essas coisas. Sim. João, eu acho que a live, me falaram aqui que a live tem tempo. Então talvez o nosso tempo esteja acabando. Nossa, era 1 hora. Eu acho que vai fechar aqui. Passou muito rápido. Nossa, passou. Eu achei que a gente fosse, meia hora acaba. E olha, estamos quase 1 hora aqui. Exatamente. Então, eu fiz todas as perguntas que eu ia fazer aqui. Eu tinha selecionado. Então, obrigado, Jade. Obrigado por ter aberto a sessão também, porque eu não conseguia abrir a sessão. Eu que agradeço. Vou ver se eu consigo aqui mexer, ver se eu consigo ver o que aconteceu, mas obrigado. A gente, depois que acabar toda essa quarentena, a gente se encontra lá no Cinema Nosso pessoalmente. Claro, com certeza. A gente conversa e a gente vai trocando mais ideias. E quem sabe a gente faz outra live e a gente vai conversar de novo. Esse aqui é o importante. Com certeza. Olha, eu não estou interrompendo não, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode até fazer de novo outro dia e continuar mais o papo, tá? É só porque eu realmente tenho medo de cair a live e a gente ficar pela metade. O que aconteceu? Exatamente. Aí, mas se quiser, a gente refaz outro dia também, com mais assuntos, com mais conversas, não tem problema, tá? Eu quero ficar à disposição, porque eu gosto muito do Cinema Nosso. Acho muito importante valorizar esse espaço. E é isso. Se vocês precisarem, tô aqui. Tá? Eu vou mandar o link do FICE para vocês, se quiserem divulgar também, para a galera acessar os filmes. Deixar, a gente vai colocar nas nossas redes aí, então fica de olho aí no nosso feed, no Stories, que aí a gente vai postar, tá? Então é isso. Beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.